Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, onde nós estamos trazendo aqui sempre revisões dos conteúdos da lição bíblica da escola dominical. E nós estamos estudando nesse quarto trimestre acerca da constituição do ser humano dentro de uma visão tricotômica, corpo, alma e espírito. No geral, nós estamos estudando acerca da antropologia bíblica, especialmente nesta parte cognitiva, volitiva e emotiva do ser humano, que são os seus aspectos ou atributos da sua alma. E no próximo domingo nós estudaremos acerca da vontade, a parte volitiva, o que move o ser humano, que é a lição de número 9. O texto áureo dessa lição está em Gálatas 5,16, onde o apóstolo Paulo nos diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A leitura da verdade prática nos diz o seguinte: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. De acordo com essa verdade prática, nós reconhecemos e afirmamos que sim, a vontade é uma bênção e de total importância, mas quando ela é totalmente guiada e direcionada por Deus. A palavra-chave dessa próxima lição é vontade. E a palavra vontade que mais aparece no texto original é a palavra grega telema, que significa desejo, anseio, prazer, escolha, cobiça, e é usada na Bíblia para expressar tanto a vontade humana como também a vontade divina. Nós vamos ver referência a essa palavra e pelo menos 50 ocorrências no Novo Testamento, e alguns textos muito conhecidos onde esta palavra telema, vontade, aparece, são os textos de Mateus, capítulo de número 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Também aparece, por exemplo, referindo-se à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. No primeiro tópico da lição, nós estudaremos acerca da vontade, motivação e ação. Nas lições anteriores, queridos irmãos, especialmente nas duas últimas, nós falamos sobre as duas faculdades da alma, que são elas o intelecto, que é a parte cognitiva, racional do ser humano, e também a sensibilidade, que é a parte emocional e sentimental do ser humano. Mas no próximo domingo nós estudaremos e discorreremos acerca da volição, que é a vontade do ser humano. A volição ou vontade do ser humano é a sua capacidade de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Podemos ver um exemplo disso no ato da própria conversão do ser humano. Quando este aceita o convite da salvação que Cristo oferece, é óbvio que há uma ação direta do Espírito Santo, trazendo ali o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, conforme ensinado pelo próprio Senhor Jesus em João 16:8, mas também não podemos negar que há uma decisão por parte do ser humano em aceitar esse convite que lhe é ofertado. E a pessoa que aceitou esse convite de Jesus à salvação e assim tornou-se uma nova criatura, um verdadeiro cristão, agora pode, pela graça de Deus, renunciar à sua própria vontade. Pois a renúncia é a marca identificatória de um verdadeiro discípulo de Jesus. Como dito nas próprias palavras de Jesus: aquele que quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo,
Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então perceba que a renúncia faz parte da vida do discípulo, faz parte da vida daquele que segue e serve a Jesus. E ele renuncia o quê? A sua vontade, os desejos carnais. Ele renuncia isso, porque agora ele está seguindo a Cristo. Agora ele deseja fazer a vontade de Jesus. Aprendemos também neste tópico sobre o poder dos pensamentos e como eles podem influenciar as nossas decisões, gerando sentimento que, por sua vez, gera o desejo, que, por sua vez, vai gerar a ação e assim trazendo a sua consequência. Por exemplo, Eva, lá em Gênesis 3, ao dialogar com a serpente, ela permite que um pensamento errado se transforme em desejo, e o desejo em pecado. O texto de Gênesis 3:6 mostra como aconteceu isso. Primeira coisa, ela viu, diz o texto, que a árvore era boa. Depois, ela viu que era agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Só então ela tomou e comeu. Perceba como ocorreu. Ela vê, ela então tem uma percepção de que aquilo é agradável para ela, desejável, ela tem um desejo por aquilo, então ela toma do fruto, ela come e ali ela peca. Então, como cristãos, nós precisamos tomar cuidado com os pensamentos, porque eles podem gerar desejos pecaminosos. Como cristão, nós também precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Com certeza você conhece o ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. E de fato, porém, antes do peixe tragar a isca com a sua boca e acabar morrendo sufocado, ele vê a isca primeiro. E é isso que nós precisamos entender. O cristão precisa tomar cuidado onde ele põe os seus olhos, pois isso pode influenciar e instigar os seus desejos e vontades. Lembra? Eva viu, então ela desejou. Então ela tomou do fruto, ela comeu. Acã, lá em Josué, capítulo de número 7, também viu os despojos da guerra, que não era lhe permitido tomar, pegar, mas ele viu, ele desejou e ele tomou para si. Davi também viu Batseba se banhando, então ele a tomou para si e acabou pecando com ela. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Precisamos declarar como salmista no Salmo 103, verso 1: não porei coisa má diante dos meus olhos. Tome cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. No segundo tópico da lição, estudaremos sobre os desejos da escravidão à redenção, tomando como exemplo o povo de Israel no deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante toda a sua peregrinação no deserto. Mesmo tendo sido libertos fisicamente da escravidão do Egito, eles continuavam espiritualmente presos aos desejos carnais. Deus, de maneira poderosa, com mão forte, liberta o povo da escravidão do Egito, mas o desejo pelas coisas do Egito permanece dentro deles. Olha que interessante isso. O Salmo 106, no verso 14 e 15, falando sobre o povo, diz que eles deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. E quando o cristão cede à cobiça, aos desejos carnais, ele também experimenta um definhamento da alma,
que nada mais é do que uma perda de vigor espiritual causada pela busca, pelo desejo carnal, ao invés de confiar e se deleitar em Deus. Mas essa luta dos desejos não para no povo de Israel, porque ela se estende até nós, até eu, até você, cristãos, servos do Senhor. Embora estejamos redimidos por Cristo, ainda enfrentamos uma batalha diária contra os desejos da nossa carne. E essa batalha, ela é bem descrita pelo apóstolo lá em Gálatas 5,17, onde Paulo explica que a carne e o espírito estão em oposição. A carne, do grego sarx, né, que é a natureza pecaminosa do ser humano, ela tem os seus próprios desejos, que por sua vez são contrários ao espírito. Vivemos então nessa luta travada, nessa guerra entre ceder aos desejos da carne ou seguir e viver a direção do espírito. O próprio Paulo via-se nessa batalha, nessa luta, quando ele declara lá em Romanos 7, o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero, este está sempre diante de mim para que venha a cometê-lo. Então o cristão ele enfrenta essa guerra entre a carne e o espírito, fazer a vontade da sua carne ou seguir a vontade do espírito. Mas nós precisamos entender que em Cristo, a obra de salvação de Cristo nos capacita a dizer não para as vontades e desejos da nossa carne e vivermos como uma nova criatura, inclinados para as coisas do Espírito, como diz Paulo em Romanos 8,5. Isso não significa que os desejos pecaminosos deixam de existir, de maneira nenhuma, mas em Cristo nós conseguimos triunfar sobre eles, e com o Espírito Santo nos capacitando a cada dia, nós conseguimos resistir à carne e viver uma vida entregue à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. No terceiro tópico, estudaremos também no próximo domingo sobre o ensino que Tiago nos traz na sua epístola sobre os desejos. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, nos ensina sobre os desejos e as consequências destrutivas desses desejos carnais. Tiago nos ensina que a tentação não vem de Deus, mas é fruto dos desejos carnais que habitam dentro de nós. E esses desejos, quando não controlados, podem nos enganar e nos levar ao pecado. Ele deixa claro que o pecado não surge de forma repentina, mas é fruto de um ciclo que começa com a atração e o engano. A palavra que ele usa ali para consciência é a palavra grega epitomia, que tem uma ideia de desejos maus, desejos negativos, que age como uma armadilha que nos atrai, nos engana, fazendo com que a nossa razão seja distorcida. E nesse estado a mente passa a justificar o pecado, acreditando que o pecado trará algum benefício ou não trará nenhuma consequência negativa, e é aí que está o engano. Esse processo é perigoso porque ele afeta a vontade, que é a faculdade de decisão do ser humano, e quando os desejos carnais eles dominam, a pessoa perde a sua capacidade de discernir entre o certo e o errado. É por isso que o crente precisa renovar sua mente com a palavra de Deus. Ele não pode se conformar, mas ele precisa passar por uma renovação diária do seu entendimento e buscar a verdadeira direção do Espírito Santo na sua vida. Como pedimos na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos livre de toda a tentação. E que a oração do salmista no Salmo 143, verso 10, também seja a nossa oração. Senhor, ensina-nos a fazer a Tua
vontade, pois tu és o meu Deus, e guia-me com o teu bom espírito por um caminho seguro. Resumindo, queridos e amados irmãos, o nosso Senhor Jesus foi o maior exemplo de alguém que decidiu abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Conforme Lucas 22, 42, Pai, se queres, passa de mim, afasta de mim este cálice. Todavia, contudo, entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que exemplo maravilhoso nós temos e aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai na nossa vida. Nós precisamos ser direcionados nas nossas vontades e desejos e fazer com que eles possam glorificar o nome do Senhor. Assim como nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus nos abençoe e nos ajude a submeter a nossa vontade à vontade dele. Que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade dele, para que assim o nome dele seja glorificado em tudo aquilo que nós formos fazer. Deus os abençoe e que você tenha, neste próximo domingo, uma lição abençoada na sua igreja e que esse vídeo ele possa ter servido, mesmo que de maneira resumida, para trazer um esclarecimento acerca dessa lição e que você possa continuar estudando e crescendo, tanto na graça como no conhecimento do Senhor. Se te abençoou, não esquece que o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento é muito importante para que possamos continuar a trazer aqui conteúdos que possam trazer benefícios para a sua vida e assim nós glorificarmos o nome do Senhor. Deus abençoe e até o próximo resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Não esquece, é a maior escola teológica desse mundo. Deus abençoe.